constituía 5 partes, a resposta do Sínodo de Dort foi também em 5 partes. Cada ponto trazido pelos remonstrantes foi contestado pelo Sínodo de Dort com o contraponto, mais um embasamento bíblico que o fundamentava. Desse documento do Sínodo de Dort, nasce 5 capítulos, tratando de cada um desses pontos. Depravação total, o ser humano morreu realmente em delito e pecado. A Bíblia afirma com clareza de que é mal todo desígnio humano desde a sua infância. A Bíblia afirma claramente que em pecado me concebeu minha mãe. A Bíblia afirma claramente de que enganoso é o coração humano, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? A Bíblia afirma em Efésios 2, de que o ser humano é escravizado aos valores desse mundo, ele saliva pelos valores desse mundo, o ser humano é algemado ao príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua sobre os filhos da desobediência, e o ser humano é escravizado à sua própria natureza. O DNA do ser humano é anti-Deus. Ele é rebelde a Deus. Ele não tem vontade natural de buscar a Deus. Eleição incondicional. Na eternidade, o Deus que é soberano sobre todas as coisas, amou um povo morto em delito e pecado para si. E a base de Deus ter esse povo para si, fundamenta-se em seu amor. Na eternidade, antes de o mundo existir, antes de qualquer estrela ser criada e emitir seu brilho, voluntária, livre, graciosa e soberanamente, Deus resolve amar um povo. Jesus Cristo vem e faz a expiação, que é o sacrifício, por esse povo que foi amado na eternidade pelo Pai. Jesus morre pelos seus. Embora o sacrifício de Jesus tenha o poder para salvar o mundo todo, a obra da cruz é eficaz e alcançará somente aqueles que foram na eternidade amados por Deus. Expiação limitada. A graça de Deus em Cristo é irresistível. Uma vez que Deus nos visita com o seu Espírito Santo, coloca olhos no nosso coração, e nós ouvimos a pregação do Evangelho, e a gente recebe esse convite de Jesus: venha, porque rios de água viva vão fluir do seu interior. Isso é irresistível. Não há como você dizer não ao chamado de Deus, se Deus te amou na eternidade e te escolheu para ser filho dele. E por fim, a obra que Deus começou, que é chamado de perseverança dos santos, ou preservação dos santos, Deus vai terminar. A base de todo o sistema teológico, calvinista, reformado, expressado pelo Sínodo de Dort, é enfatizar a soberania de Deus, do início, meio e fim. Deus na eternidade ama. No tempo histórico, Deus envia seu Filho. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, sobe até os céus, dias depois envia seu Espírito. O Espírito Santo aqui nos convence do pecado, da justiça e do juízo, do amor de Deus, e à medida em que vamos ouvindo a pregação do Evangelho, Deus nos convence desse amor e nos resgata, nos salva, tira o nosso coração de pedra e insere dentro de nós um coração novo, com desejos espirituais pela primeira vez, desejos que nunca existiram. E a partir do momento em que nos rendemos a esse Cristo e somos inseridos na família de Deus como filhos adotados, entramos agora num processo de santificação. A gente cai. O pecado é um deslize, o pecado é uma exceção, não é mais regra na nossa vida. E Deus vai nos levantando por sua graça, até o fim, quando Ele nos ressuscitará dentre os mortos, de corpo corruptível para corpo incorruptível, de corpo mortal para corpo imortal. Deus vai terminar a obra que Ele começou, porque essa obra foi idealizada na eternidade. Em resumo, um resumo histórico e teológico é tudo isso. E eu coloquei o símbolo dessa flor aí, porque o sistema doutrinário, resumido nos 5 pontos, no inglês eles usaram a flor tulip, que é um acróstico, né? O T representa depravação total, o U, a eleição incondicional,
o L, a expiação limitada, o I, a graça que é irresistível, e o P, que é a perseverança dos santos, ou Deus vai preservar o seu povo até o fim. Então, usou-se a flor, a tulipa, para expressar todo um sistema teológico, que é muito maior, eu preciso ser claro, que esses 5 pontos principais. João Calvino falou sobre tudo, ele expôs praticamente a Bíblia toda, falou sobre o Espírito Santo, falou sobre as 2 naturezas de Jesus, falou sobre a segunda vinda. Esses 5 pontos, eles foram construídos justamente para contrapor aos pontos dos seguidores de Armínio, os remonstrantes. É muito mais que esses 5 pontos. Mas eu quero tratar com vocês rapidamente nessa noite sobre o primeiro, que é a depravação total. Eu não gosto muito desses nomes tão fortes do século XVI, porque a gente é brasileiro, latino no século XXI. Eu prefiro chamar de os efeitos devastadores da queda e o mal que tudo isso causou à nossa vida. O texto base, eu peço você que abra lá, é Romanos capítulo 3, por favor, versículo 9 em diante. Romanos capítulo 3, por favor, versículo 9 em diante. Paulo ele está diante agora do fim de seu argumento. Perceba que em Romanos capítulo 3, no versículo 9, Paulo começa com a pergunta: que se conclui? Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. É a conclusão do argumento de Paulo. No capítulo 1, no capítulo 2 todo, e nos primeiros 8 versículos do capítulo 3 de sua carta aos Romanos, Paulo demonstra que os judeus que confiavam na obediência à lei para serem salvos, estavam condenados, mortos em delitos e pecados, porque ser humano nenhum consegue obedecer à lei de Deus. Não adulterarás. Eu nunca me deitei com a mulher do próximo, mas Jesus diz, a lei ela tem uma dimensão de coração. Só de você cobiçar a mulher de alguém, você já adulterou. Eu nunca matei, mas só de você se amargurar, desejar mal, gritar com alguém no trânsito, mandar o dedo para alguém quando você está naquela hora de fúria, meu querido, você já transgrediu, você já cometeu assassinato. Então ninguém, nenhum tipo de judeu na face da terra, em toda a história humana, consegue obedecer à lei. E nem os gentios. Os gentios é o povo que não pertence à etnia dos judeus. E os gentios viviam uma vida moral devassa. A homoafetividade gracejava em todo o Império Romano. Os senadores, os deputados, os políticos, os grandes empresários, todos tinham muitas mulheres, tinham as práticas homossexuais nas saunas romanas. A idolatria, o culto ao imperador, isso era algo absolutamente normal. O divórcio era algo simples de acontecer na cultura romana do primeiro século. A gente tem na literatura do primeiro século homens que divorciam-se de suas mulheres porque ela deixou a comida queimar. Então os judeus olham para aquela prática de vida escandalosa dos gentios e dizem, está vendo? Nós amamos a Deus, a gente estuda a Bíblia, a gente se veste bem, a gente é igual os evangélicos brasileiros, né? Eu não bebo, não fumo, não participo disso, daquilo outro, estou seguro. Eu lembro de um senhor em Séries que dizia para mim, pastor, num jeito tão simples dele, pastor, eu acho que, vou te falar, o diabo não vai me querer no inferno não, porque eu sou bonzinho demais. Esse era o pensamento do judeu. Eu mereço o céu. E aí Paulo começa falando pelos gentios. Eles realmente são indesculpáveis diante de Deus pela vida que vivem. Agora vocês, judeus, também são indesculpáveis diante de Deus, porque vocês têm toda a lei que aponta para o fato de que vocês são pecadores e precisam da salvação pela graça, só que vocês se abraçaram a essa lei, criaram uma série de sistemas morais e disseram para Deus, nós não precisamos de sua graça, conseguimos nos salvar, nós somos bons o suficientes para merecer a salvação. Vocês, judeus, também estão condenados porque vocês não conseguem obedecer à lei. Você pode obedecer a lei toda, mas se você tropeçar num único ponto, você se torna culpado de toda ela. E Paulo está concluindo o seu pensamento. O que se conclui diante de tudo isso que eu acabei de argumentar? Não existe nenhum justo. Todos, judeus e gregos, estão debaixo do pecado.
No versículo 10, Paulo começa a citar um monte de textos do Antigo Testamento para embasar seu argumento em toda a palavra de Deus. Paulo diz, como está escrito, e veja a força da palavra de Paulo, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta é sepulcro aberto, a língua urda engano, veneno de víbora nos lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura, os pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. E veja no versículo 23, o que Paulo diz? Todos pecaram e precisam da glória de Deus. Aí você vai folhear uma página da sua Bíblia, no capítulo 5, veja o que Paulo nos diz no versículo 12, portanto, mais uma vez Paulo está concluindo um argumento. O que Paulo fala antes? Paulo vai nos dizer antes que Abraão, que é o pai da fé dos judeus, não foi salvo porque viveu uma vida moral irrepreensível. Abraão foi adúltero. Ele se engraçou com a funcionária de sua esposa. Abraão foi mentiroso. Ele chega numa cidade e diz, olha, essa aqui não é minha esposa, não, é minha irmã. E expõe a esposa dele ao adultério. Abraão é salvo por quê? Deus aparece a ele e diz, Abraão, sai da tua tenda, olha as estrelas do céu, você pode contar? Não posso. Pois é, Abraão, eu farei com que a tua descendência, com que os filhos que nascerão de ti, desse corpo amortecido, de uma mulher estéril e velha, sejam tão numerosos como as estrelas do céu. E o texto de Gênesis 15, 17 nos diz que Abraão creu na palavra de Deus, ainda diante das impossibilidades humanas, e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão foi salvo não porque viveu uma vida moral irrepreensível, mas porque ele depositou toda a sua confiança na palavra suficiente de Deus. Ainda que todos os fatos militassem contra, Abraão creu na soberania e na palavra de Deus de que o salvaria. Ele é o pai da fé. E os judeus não entenderam isso. E Paulo está concluindo no versículo 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, que é Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Adão nos representava. Veja o que Paulo diz, todos pecaram. Esse é o primeiro ponto. Os textos que podem referendar o fato dos efeitos devastadores da queda, o primeiro deles é Gênesis 3 e 4. Em Gênesis 3, Adão e Eva caem em pecado. O texto diz que eles pegam folhas sobre as quais deviam governar e se escondem atrás delas. O texto diz que a relação matrimonial de Adão e Eva entra em colapso. Eles antes viviam nus e não se envergonhavam, agora começam a acusar um ao outro. Adão, o que aconteceu? Foi essa mulher que o Senhor criou para mim. Eva, o que foi? Não, foi essa serpente que o Senhor criou. Adão, por que você se escondeu de mim? Porque eu tive medo. A relação pura se perdeu. Deus se esconde de Deus, Adão se esconde de Deus, ele se perde na espiritualidade, ele morre ali. Ele permanece vivo, mas ele não tem mais espírito ligado a Deus. E a partir desse momento, todos os que nascem comungam dessa natureza alienada, distante, morta da relação com Deus. Deus diz a Adão, você é pó, você vai voltar ao pó. Você foi criado para não morrer, meu filho, mas você escolheu morrer. Adão envelhece, enruga, adoece e volta ao pó. Aí tem Gênesis 4, nascem os filhos de Adão e Eva. São vários os filhos que nascem, mas Gênesis 4 enfatiza só 2, porque a história desses é que importa para nós. 2 irmãos que crescem na mesma família, e um é tomado por um ódio assassino, a ponto de degolar o seu irmão. Degolar é isso mesmo, porque Pedro usa
a imagem do assassinato de Caim sobre Abel, no original ali ele usa a ideia da adaga, cortou o pescoço de Abel. Por que Gênesis 4 está depois de Gênesis 3? Para nos mostrar que os efeitos devastadores do pecado de Adão e Eva alcançaram absolutamente os filhos que nasceram depois. Nasceram em pecado, com o coração alienado, inimigo e perdido da relação com Deus. Depois você tem tantos outros textos, Gênesis 6, que é o anúncio do dilúvio. Deus olha para aquela mazela humana e diz: é mau todo desígnio humano desde a sua meninice. Eu vou julgar esse negócio. Depois você tem Gênesis, Salmos 51, Davi, depois de cometer pecado, o rei Davi, o amigo de Deus, amigo, escolhido por Deus, homem que teve experiências espirituais que muitos de nós nunca vão ter na vida, que escreveu o Salmo 23, Davi adultera. E aí ele procura esconder tudo isso, comete assassinato, mente. Quando é descoberto, entra num processo de melancolia, de culpa e de confissão. E nesse processo de confissão ele escreve o Salmo 32 e o Salmo 51, e no Salmo 51 ele diz: Deus, em pecado me concebeu minha mãe. Eu sou uma fábrica de produzir morte e maldade. É nesse mesmo sentido que lá na frente, em Romanos capítulo 7, Paulo diz: maldito homem que sou, Deus me salvou. Eu sei que Deus quer que eu faça a vontade dEle. E o meu espírito deseja fazer a vontade de Deus, mas há uma lei dentro de mim, uma guerra. O velho homem que nasceu de Adão, continua com as suas mazelas, ira, gritaria, assassinato, discórdia, inveja, bebedice, amargura, maldade. Esse homem está aqui lutando. Através de suas construções religiosas, ele está reproduzindo o que acontece em Gênesis 9. Ele está construindo Babel. O que é Babel? É a tentativa humana de alcançar o céu, através de sua performance. Aí Deus destrói Babel, porque Deus diz: nenhum ser humano consegue construir nada para se conectar comigo. Só eu posso me conectar com o ser humano. Eu vou precisar descer no esgoto humano, através daquele que nunca cometeu pecado, que vai se lambuzar nessa história fétida deles, se identificar com a natureza deles, oferecer um sacrifício perfeito, a fim de que os méritos da obra do meu filho sejam colocados como crédito na obra desse povo. É por isso que aquele que é salvo em Jesus Cristo, quando Deus olha para um salvo em Jesus Cristo, Deus não vê nossos pecados mais. Deus vê o sacrifício perfeito de Jesus. É por isso que o sacrifício de Jesus por nós garante o perdão pleno dos pecados do passado, do presente e do futuro. Porque Deus não olha mais o nosso pecado. Deus olha para o está consumado. Eu paguei toda a dívida, eu os lavei, eu os perdoei, eu os inseri no reino do amor. Eles são meus e nunca mais serão perdidos. Depois você tem Jeremias 17, maldito o homem que confia no homem, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Efésios 2, Paulo diz que o ser humano é preso a uma tríade de algemas, aos valores desse mundo. Veja que toda a propaganda que a gente vê na TV tem por trás um sistema de valores para promover felicidade. É o consumo, sexualidade desenfreada, o uso de entorpecentes, seja o fumo, seja uma droga ilícita, seja o álcool sem tempero. Tudo isso é estimulado como valor para substituir Deus e gerar felicidade, gerar bem-estar. A sexualidade desenfreada,
São os valores desse mundo. Paulo diz: nós somos escravizados a isso, ao príncipe da potestade do ar, que a Bíblia chama de diabo. Ninguém é neutro sobre a face da terra. Ou você pertence a um ou pertence a outro. E sem Cristo nós sabemos a quem pertencemos. E por fim, Paulo diz em Efésios 2, no versículo 3, que nós éramos, por natureza, filhos da ira, como também todos os demais, que são aqueles que não estão em Cristo. Em 1 Coríntios 15, 22, Paulo vai relembrar isso, de que em Adão todos pecaram, mas em Cristo todos têm vida. A implicação de todos esses textos, esses slides serão disponibilizados amanhã. Com essa mensagem, você vai poder ler cada um desses textos, meditar em cada um deles. A implicação de tudo isso é que todo ser humano, representado através de Adão, está morto em delito e pecado, separado da graça salvadora de Deus. Somente através de um ato de ressurreição, que é a fé como dom de Deus, o ser humano pode voltar a viver e ter legítima vontade espiritual. Em Efésios 2, Paulo diz: vocês são salvos pela graça, quando depositaram a fé em Cristo. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Alguém aqui algum dia amanheceu e disse: eu quero crer em Deus. Não. Primeiro Deus pôs fé em nosso coração, colocou olhos em nossa vontade e redirecionou nossos desejos para Ele. Porque o mundo olha para você e para mim e diz: tolos. Numa terça-feira à noite, dentro de uma igreja, ouvindo um pastor. Será que esse menino está manipulando eles para arrancar dinheiro deles? Por que eles não estão vivendo a vida deles? Tolos. São agora coroinha de pastor. Tolos. É assim que o mundo interpreta a gente. Quadrados, ultrapassados, ultraconservadores, preconceituosos, porque se posicionam quanto a casamento, quanto a sexualidade, quanto a quem serve. E se diz: Cristo é o único caminho, a única verdade e a única vida. Aí que você vai experimentar dificuldades. Espera aí, você está dizendo então que Allan Kardec não trouxe a verdade de Deus para nós? Você está dizendo que Buda não tem razão? Rapaz, sua mente é limitada, hein? Te convenceram do quê? Cabecinha tacanha. A gente está morto. Aí Deus põe o Espírito Santo no nosso coração, que é presente, é dom. O Espírito Santo direciona a nossa vontade. E quando o Evangelho é pregado, sem você ver, seu coração se dobrou. Você foi inclinado. E agora você diz: eu não consigo viver se não for para amar esse Jesus que me salvou. Aí você passa por lutas na comunidade local. Você vê traições, você vê erros, você vê joio no meio do trigo, você vê tanta coisa feia, mas você nunca se desvia disso. Porque o seu amor por Jesus é muito maior que os erros humanos. Essa é a implicação direta. Os resultados práticos desse sistema teológico, bíblico, que deve ser usado para interpretar a Bíblia. Ninguém consegue construir sua salvação. Ninguém. E que bom é saber dessa verdade, porque Deus odeia a morte do ímpio. O que Ele mais deseja é o arrependimento de um povo. Então você pode orar por teu marido, você pode orar por tua esposa, você deve orar pelos teus filhos, que se distanciaram, se alienaram e entraram por caminhos de morte, por ideologias que o escravizaram. Você pode orar, na certeza de que quando Deus quiser, por seu amor e graça, Ele pode colocar olhos no coração, inserir fé, e não tem quem segure. Não tem quem segure. O segundo resultado prático é que ninguém nasce neutro ou comete desvios porque é influenciado pelo meio.
Isso aqui pertence a grande parte da psicologia moderna. Tadinho, é assim porque o meio influenciou ele. Não. É o ser humano caído em Adão que constrói o seu meio. É a política brasileira que corrompe os políticos? Ou são os políticos filhos de Adão que construíram um sistema político e fazem a manutenção desse sistema político altamente doentio e tomado por um vírus mortal? O meio, ele me influencia, mas ele não me determina. Então ninguém é inocente. O terceiro resultado prático é que o ser humano não possui mais, entre aspas, livre arbítrio. E eu estou explicando, para que ninguém já arregale os olhos para mim. Comparado ao que Adão possuía. É muito comum, fulano tem livre arbítrio. Num certo sentido, sim. No sentido de Adão, não. A palavra árbitro significa eu tenho o poder de decisão. Adão tinha o poder de decisão. Foi o único ser humano com poder de decisão que já passou na face da terra. Deus disse: Adão, eu te dei tudo, cara, como expressão do meu amor. Goze de tudo isso, aproveite tudo isso, delicie-se nos seios de sua esposa, Adão. A criação, ela é sincrônica com você, ela é amistosa, ela é harmoniosa, Adão. Agora, Adão, você está vendo aquela árvore? Ela é um símbolo da nossa relação de amor mútuo. Você vai se abster dela. E ao se abster dela, você vai estar dizendo: eu estou feliz com a graça de Deus. Eu amo tudo que Deus tem me dado. Adão tinha o arbítrio, a tomada de decisão. Ele foi lá, tomou, comeu. Seus olhos se abriram. Viu que estava nu, teve vergonha e se ausentou de Deus. Depois de Adão, o nosso livre-arbítrio é semelhante ao arbítrio do urubu. Você chega para o urubu e diz: está aqui, um prato de guloseimas e está aqui um prato de carniça. Urubu, por favor, use o seu melhor, o melhor do seu livre-arbítrio. Ele vai usar. Vai dar um rasante direto na carniça. Esse é o livre-arbítrio humano. É morto em delito e pecado. Não tem vontade espiritual natural para se conectar com Deus. Está separado de Deus. A gente tem hoje livre agência. Eu ajo indo para a direita ou indo para a esquerda. Escolhendo essa mulher para namorar ou aquela. Escolhendo prestar o vestibular para direito ou ficar em casa dormindo até meio-dia jogando videogame. Ou prestar vestibular para engenharia. Eu tenho liberdade de agir para um lado e para o outro. Agora, arbitrar sobre minha salvação, isso foi pedido lá em Gênesis 3. E por fim, então, quando alguém falar para você assim, é o livre-arbítrio, não briga com aquela pessoa, não. Porque provavelmente o que ela quer dizer é o seguinte: ela está usando o livre-arbítrio como sinônimo de livre agência, liberdade de ir para um lado ou para o outro. Se ela estiver dizendo que o ser humano consegue se salvar, aí ela está um pouco perdida nas Escrituras. E por fim, o último efeito devastador da queda é que todo ser humano precisa da intervenção sobrenatural de Deus para crer e ser salvo. Esse é o primeiro ponto. Os efeitos devastadores da queda, ou em termos teológicos, recebe o nome de depravação total. As implicações disso para a nossa vida, precisamos dobrar nosso coração em gratidão, porque de mortos fomos feitos vivos, de perdidos fomos encontrados, de cegos
recebemos olhos no coração. De duros, fomos amolecidos pelo amor de Deus. Fomos cativados por sua graça. Eu quero concluir lendo Efésios capítulo 2 com você, pedindo que você abra nesse último texto. Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Vocês seguiam, sim, o curso deste mundo, eram capitaneados pelo príncipe da potestade do ar. Ele é o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Note a conjunção adversativa. Depois das péssimas notícias, Paulo agora diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, entre vírgulas, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida com Cristo. Pela graça sois salvos. E não só isso, e juntamente com esse mesmo Cristo, Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Tudo isso porque Deus quer mostrar nos séculos vindouros a riqueza da sua graça, a suprema riqueza de sua bondade em Cristo Jesus. Mais uma vez, não se esqueçam, pela graça sois salvos mediante a fé na obra do Filho, e a fé não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas uma vez salvos, pela fé que Deus nos dá, Paulo diz no verso 10, somos agora a imagem de Jesus, feitura de Jesus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, que foram preparadas por Deus de antemão, para que andássemos nelas. Louvado seja Deus, que nos deu vida e vida em abundância. Alguma dúvida?